A interferência do governo nas estatais é um assunto que vive voltando às manchetes dos jornais econômicos ou financeiros e eu acho que sempre vai estar voltando porque isso sempre gera um mimimi danado por parte dos investidores, principalmente daqueles minoritários. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá! Em primeiro lugar, eu só queria falar para vocês que esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de dois, um pouquinho mais curtos, um pouquinho com menos roteiro, vamos dizer assim. Eu tô com muito pouco tempo para gravar, tô passando por muitas mudanças aqui na minha vida, mas enfim, eu quero continuar gerando conteúdo, então vai ser um pouquinho mais resumido mesmo. Espero que mesmo assim vocês gostem e, claro, se gostarem, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha e tudo aquelas coisas que vocês já sabem o que fazer. Mas vamos direto ao assunto. Primeira coisa, eu acho um absurdo um jornalista, ou um analista, ou um investidor, ou qualquer pessoa, dizer que o governo interfere nas estatais. O governo não interfere nas estatais. O governo é dono das estatais, ele é o sócio majoritário. Ninguém fala que a família dona do Bradesco está interferindo no Bradesco. Ninguém fala que o Elon Musk está interferindo na Tesla, porque eles são os donos. Ninguém tem dúvida disso. Quando você é sócio daquela empresa, você está mais ou menos sendo sócio daquela família, mais ou menos sendo sócio daquele dono. E quando você é sócio de uma empresa que o governo é o principal dono, você tem que estar preparado para ser sócio do governo. Então o que eu vejo muito aí é gente indignada porque o governo quer segurar o preço do diesel e o preço da gasolina e a Petrobras vai ter prejuízo. E se o governo não interferisse na Petrobras, ela seria a maior petroleira do mundo e não sei o que, não sei o que. Gente, isso é uma burrice sem tamanho, né? Isso mostra só que a pessoa não tem conhecimento sobre o que ela está investindo. As estatais no Brasil, elas não servem só para dar lucro, né? Aliás, o lucro nem é o principal objetivo da estatal. Ela tem uma função social que pode ser muito questionada, eu sei, eu concordo, não acho que seja o melhor sistema possível, mas as regras do jogo são essas. Você pode escolher jogar ou não jogar. Ou alguém não sabia que o maior acionista da Petrobras é o governo federal, né? Alguém não sabe que o maior acionista do Banco do Brasil é o governo federal. Ou que o maior acionista da Sabesp é o governo do estado de São Paulo, né? Então, no Brasil funciona mais ou menos assim. Você pode ter essas sociedades de economia mista, né, que é o termo correto, que são empresas que têm capital tanto público quanto privado, em todas as esferas, federal, estadual, municipal. E quando você investe em uma empresa dessa, você tem que aceitar que você é sócio daquele governo, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele municipal. Se você não aceita isso, é só não ser sócio. Ninguém te obriga a ser sócio da Petrobras, ninguém te obriga a ser sócio da Eletrobras, ninguém te obriga a ser sócio aí de uma Sabesp. Agora, a partir do momento que você aceitou ser sócio, você tem que ser gente grande. E o que eu vejo aí é muita gente que não tem maturidade para investir no mercado de ações. Então veja, se você quer investir numa empresa que é estatal, não tem problema. Tem empresas estatais que dão um lucro absurdo. O Banco do Brasil é um exemplo fantástico disso. Ele deu um retorno extremamente alto nos últimos anos. Dependendo do período que você pega, ele deu mais retorno que Itaú e Bradesco. Só que assim, é uma estatal. O governo pode mudar tudo de uma hora para outra? Pode. Você tem direito de reclamar? Não, você não tem nenhum direito de reclamar, porque o dono da empresa é o governo. Então entenda, o governo não interfere nas estatais, isso é uma burrice. O que o governo faz? Ele manda nas ferramentas que são dele. As estatais estão lá para o governo fazer o que ele quer. Enfim, isso é triste? Sim, isso é triste. Mas as estatais são ferramentas que vão ficar sempre na mão de políticos. Se o governo quiser que a gente pague a gasolina mais barato no posto, o governo vai fazer a Petrobras ter prejuízo para a gente pagar a gasolina mais barato. E o que o acionista pode fazer? Pode chorar, enfim, pode fazer o que quiser, mas não vai mudar a realidade. As regras do jogo são essas. O que a gente tem que fazer é escolher se a gente quer ou não investir, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de estatal por causa disso. Mas se eu quiser investir numa estatal, eu tenho que assumir aquela responsabilidade. E, aliás, essa é uma das coisas mais importantes, acho que desse vídeo aqui, que é o seguinte, o que importa mesmo é a nossa postura diante do fato. Porque, por exemplo, se você investiu numa estatal e aí o governo foi lá e acabou com o negócio dela, né, prejudicou muito o negócio dela, você tem duas opções. Primeiro, você pode assumir a responsabilidade. Falar, não, eu investi na estatal, foi um erro, não deveria ter feito isso e agora eu perdi, mas eu diversifico, tal, isso é insignificante, segue o jogo. Ou também, sei lá, assumir a responsabilidade e aceitar a perda mesmo. Falar, não, eu investi corretamente, foi um bom investimento, mas deu errado. Afinal, muitas vezes a gente faz o certo e mesmo assim dá errado, né? A gente tem que aprender a aceitar isso na vida. O cara que tem essa postura de assumir a responsabilidade, seja como erro ou seja como um acerto, uma perda inevitável, né? Esse cara vai evoluir. Esse cara tem chance de ser um investidor de sucesso no longo prazo. Mas a gente tem aquela outra postura que é o pessoal do mimimi.
que é o pessoal que se sente injustiçado, porque que absurdo, o governo tá interferindo na estatal e não sei o quê, e agora nós não estamos mais tendo tanto retorno do nosso investimento, é um absurdo. Esse tipo de discussão, esse tipo de sentimento de injustiça vai sempre acabar numa discussão política, e a pessoa que vai por esse caminho, né, ela não tem a menor chance. Ela, infelizmente, não tem a menor chance, e não estou falando só de investimento, geralmente ela não tem a menor chance na vida. Por quê? Ela tende a terceirizar a culpa dos seus problemas. Ah, meu investimento não deu certo por quê? Por culpa do Bolsonaro que interferiu no meu investimento. Por culpa da Dilma que acabou com o investimento não sei na onde. Por culpa de um político, por culpa de um terceiro, sempre a culpa está fora da pessoa, né? E a culpa nunca está na pessoa. E na verdade, a responsabilidade é nossa, né? Muitas vezes a gente faz decisões de investimentos que são erradas e a gente tem que aprender a viver com isso. Quem aprende, né, quem assume a responsabilidade e aprende com os erros, tem chance de ir muito longe. Agora, quem fica nessa de injustiça, de mimimi, de fazer revolta contra o governo porque o governo é corrupto e não sei o que lá, infelizmente, não tem a menor chance, pelo menos essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de pensar diferente e de fazer o mimimi que você quiser o dia que o governo estragar alguma estatal que você gosta de investir. Então o que eu queria falar era mais ou menos isso. Os pontos-chave para mim do vídeo de hoje são, primeiro, dono não interfere. Dono manda. Então o governo nunca interfere nas estatais, o governo manda nelas porque ele é dono delas. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, que é a sua reação diante do negócio, diante da perda, diante do erro, que é o mais importante. Como é que você reage quando você toma um tombo do mercado? A culpa é do mercado? A culpa é dos tubarões? A culpa é do Warren Buffett? A culpa é do governo? A culpa é não sei o quê? Ou, peraí, a culpa é minha, né? E se a culpa é minha, estava dentro do meu controle de risco? Eu podia aguentar esse prejuízo? Se podia, não tem o menor problema, todos nós vamos errar muitas vezes ainda na nossa jornada de investidores. Então, o recado de hoje era bem curto, era só esse mesmo. A gente volta semana que vem com mais e até lá!